Você acompanha agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje a gente fala sobre as medidas socioeducativas em meio aberto que acontecem na comarca de Itabuna, na Bahia. E é de lá também que vem o nosso expositor de hoje, Marcos Bandeira, mestre em Segurança Pública. Execução das medidas socioeducativas em meio aberto na comarca de Itabuna. Uma análise qualitativa e quantitativa. Dissertação apresentada ao mestrado profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania da Universidade Federal da Bahia como requisito para a obtenção do título de mestre em Segurança Pública. Orientador, Dr. Ricardo Capi. E para debater esse assunto estão aqui conosco o juiz de direito titular da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Renato Escúcel, e a doutora em Ciência Política pela Universidade de Montreal e também professora da UNB, Ailta Barros. Muito obrigada, Renato, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui num programa tão bom, Academia, onde que as ideias são debatidas, na presença do nosso amigo, Dr. Marcos Bandeira, referência da magistratura baiana e mestre baiano também. Obrigada, Ailta, pela sua presença aqui também no nosso programa. Eu que agradeço a gentileza do convite, né? É um prazer estar aprendendo mais aqui com o nosso caro mestre, né, em Segurança Pública. Para mim foi uma ótima ocasião. Bom, então agora vamos entender um pouquinho melhor essa dissertação. Confira um rápido resumo. A pesquisa investigou de que forma as medidas socioeducativas em meio aberto, como prestação de serviços à comunidade, são executadas na comarca de Itabuna, na Bahia. Por meio de uma coleta de dados quantitativos e qualitativos, o autor traçou o perfil do adolescente em conflito com a lei e a relação da violência praticada por esses jovens, buscando assim contribuir para a implementação de políticas públicas nessa área. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Justiça e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e para mim é uma honra estar aqui e poder socializar esse tema tão importante, né, no momento atual. Exatamente. Tema interessante e já vem muita dúvida. Eu queria primeiro saber o porquê da escolha do tema, ser justamente a pesquisa feita, né, lá em Itabuna, na Bahia. Existe uma justificativa para isso? Sim, existe. Na verdade, eu já sou magistrado há 26 anos, 18 dos quais dedicado à infância e juventude. Então, tenho uma vivência muito grande nesta área. E Itabuna é uma cidade com mais de 250 mil habitantes e, por 3 vezes, liderou o ranking nacional como a cidade mais violenta para adolescentes, né? Pessoas entre 12 a 18 anos. E essa pesquisa foi realizada pelo Programa de Violência Letal, né? Que foi um programa da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, boa parte dessas vítimas são autores de atos infracionais. Então, é uma cidade onde a delinquência juvenil é muito grande. E você foi a campo mesmo? Esse trabalho da dissertação de mestrado, ele tem uma pesquisa empírica, né, que nós realizamos lá na unidade Grapiúna Cidadão, no CREAS Medidas. Então, é um trabalho de pesquisa, né, empírica e, evidentemente, que tem os pressupostos teóricos, que os pressupostos estão embasados na doutrina da proteção integral e nos preceitos da socioeducação, que são extraídos da lei do SINASE. Então, com base nesses pressupostos teóricos, nós fomos desenvolver a pergunta de pesquisa, né? Verificar como são executadas as medidas socioeducativas em meio aberto na comarca de Itabuna no ano de 2014. Quando se fala em medidas socioeducativas em meio aberto, eu estou me referindo às medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. É bom a gente esclarecer que tem vários tipos de punição, né? Exatamente. Para esse adolescente. Exatamente. Quais são? Veja bem, o adolescente em conflito com a lei, ao cometer um ato infracional, existe uma resposta sancionatória do Estado, que é através das medidas socioeducativas. Então, existe a medida socioeducativa de advertência, reparação de danos, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade e internação. As medidas de internação e semi-liberdade são medidas cumpridas em meio fechado. As medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade
são cumpridas em meio aberto, quer dizer, o adolescente ele é preservada a liberdade do adolescente. Que é a que você estudou. Exatamente. E são as medidas que devem ser priorizadas, né, pelo Estatuto, porque ela preserva os vínculos familiares e comunitários. E foi nessa perspectiva, inclusive minha pesquisa, ela tem uma perspectiva interdisciplinar, né? Aí nós temos conhecimento da área sociológica, da educação, criminológica, né? Psicológica e, evidentemente, a parte jurídica. Mas é uma pesquisa que envolve a questão da segurança pública, né? Porque a partir do momento que o Estado aplica uma medida socioeducativa, ele está dando uma resposta sancionatória àquele ato praticado pelo adolescente, o ato infracional, reprovando a sua conduta, mas, em razão da condição peculiar do adolescente, de ser uma pessoa em desenvolvimento, a medida tem um cunho preponderantemente pedagógico. E é nessa linha, né, que nós desenvolvemos nossa pesquisa, no sentido de que a intervenção dessa equipe interdisciplinar do Programa de Atendimento Socioeducativo possa interromper a trajetória criminosa do adolescente e introjetar nele valores que o faça, vamos dizer assim, afastar da criminalidade e inseri-lo no sistema de garantias de direito. Uma coisa importante que nós colocamos nessa pesquisa é que, além de entrevistarmos os funcionários, os prepostos da instituição, nós também ouvimos adolescentes, né? Nós colocamos aí na pesquisa as vozes do adolescente e de seus familiares, porque a história da infância e juventude, né, segundo, inclusive, Irene Rizzini, no seu livro O Século Perdido, é contada pelos adultos e não há vozes dos adolescentes. E esses depoimentos surpreenderam? Bastante. Eu acho que ele dá uma panorâmica mais fiel, né, desse contexto sociológico. Diante disso, foi possível também traçar um perfil desse adolescente? Perfeito. O adolescente infrator hoje, eu digo em Itabuna e no Brasil, de uma forma geral, ele está na faixa, ele é do sexo masculino, 85%, está na faixa entre 15 a 17 anos, né, tem baixa escolaridade, é pobre, né, e tem um envolvimento com droga, normalmente a maconha, o álcool e o crack, né? Nessa pesquisa, nós constatamos isso. E outra coisa importante, a maioria dos atos infracionais praticados por adolescentes é de natureza patrimonial. É roubo, é furto, é tráfico de drogas, é o porte de arma, que está relacionado aos crimes patrimoniais. Os crimes, por exemplo, de homicídio, latrocínio, são ínfimos, né? Não chega, na minha pesquisa, não chegaram a 5%, entendeu? Então, a maioria dos atos infracionais praticados por adolescentes são delitos até de médio, né, a pequeno potencial ofensivo. Quando o adolescente entra no sistema penal, é uma frustração porque nós perdemos o adolescente. Então, nosso grande objetivo é fazer com que ele seja realmente inserido no sistema de garantias de direito. E como você disse, também teve uma pesquisa bibliográfica, né? Você indicou para a gente alguns livros, a gente confere agora quais são. Adolescente em conflito com a lei, de João Batista Saraiva, editora Livraria do Advogado. Pedagogia da presença, da solidão ao encontro, de Antônio Carlos Gomes da Costa, editora Modus Faciendi. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos, de Marta de Toledo Machado, editora Manoli. Marcos, e por falar em livro, você escreveu também essa obra, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas, antes mesmo de escrever a dissertação. Fala um pouquinho para a gente desse livro. Esse livro ele foi publicado em 2006 pela editora Editos, que é uma editora da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde eu sou professor. E realmente é um livro também dentro dessa perspectiva interdisciplinar, né? Dentro de uma visão crítica, dogmática e também constitucional. E realmente me ajudou bastante na questão da dissertação. Eu utilizei esse livro também para que eu pudesse desenvolver a dissertação de mestrado. Tá certo. Marcos, agora que a gente já entendeu um pouco melhor, né, essa sua pesquisa, vou pedir para você ficar à vontade de concluir esse estudo para a gente. Na verdade, esse trabalho dissertativo,
ele teve como nós dividimos em 3 capítulos, né? Primeiro capítulo, nós falamos do direito infanto-juvenil, né? Iniciamos por uma incursão histórica, mostrando até as etapas do direito infanto-juvenil, direito penal do menor, que o jurista Emílio Garcia Mendes chama de etapa indiferenciada, penal indiferenciada, a doutrina da situação irregular, né? Durante essa doutrina, o Brasil teve 2 códigos de menores, em 27 e em 1979, e a doutrina da proteção integral, que chegou ao Brasil na esteira das convenções internacionais de direitos humanos da criança e do adolescente. Então, no primeiro capítulo, nós falamos construímos nosso pressuposto teórico dentro da doutrina da proteção integral e também dos preceitos da socioeducação que estão estabelecidos na lei do SINASE. No segundo capítulo, falamos propriamente, né, da execução das medidas socioeducativas, né, e priorizando, evidentemente, o objeto da pesquisa, que é exatamente as medidas em meio aberto, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. A liberdade assistida, cujo prazo mínimo é de 6 meses, né, e o juiz normalmente encaminha para um programa de atendimento. O programa de atendimento, ele indica um orientador social que vai promover socialmente o adolescente. E a prestação de serviço à comunidade, que é um trabalho gratuito prestado pelo adolescente em algumas entidades hospitalares, educacionais, prazo máximo de 6 meses. Todas essas medidas são supervisionadas, monitoradas pelo Programa de Atendimento Socioeducativo, o CREAS Medidas, Itabuna, e também fiscalizado pelo Ministério Público e pelo Juiz da Vara da Infância. Bom, no terceiro capítulo é o achado da pesquisa, né? É a pesquisa empírica, que nós fizemos uma pesquisa, ela é uma pesquisa assim, de alcance descritivo, de natureza preponderantemente qualitativa, tem dados quantitativos também, mas assim, digamos, dentro de uma perspectiva avaliativa e crítica, né, desse direito infanto-juvenil. E nós aplicamos a metodologia, 3 técnicas: a observação documental, a observação in loco e entrevistas semi-estruturadas. Fazendo a entrevista, como eu falei aqui, com as crianças e com os adolescentes e seus respectivos familiares, né, bem como com os profissionais da Vara da Infância e do CREAS Medidas de Itabuna. Então, dentro dessa perspectiva, nós concluímos nosso trabalho e verificamos efetivamente que esses preceitos da doutrina da proteção integral e da socioeducação foram observados satisfatoriamente na unidade de atendimento CREAS Medidas em Itabuna. Tá certo, Marcos. Agora eu te peço um minutinho, a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre as medidas socioeducativas em meio aberto que acontecem lá na Bahia. A dissertação é do mestre em Segurança Pública, Marcos Bandeira. E agora a gente vai para o debate, né, com o juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Renato Escúrcio, que está aqui com a gente, e também com a doutora em Ciência Política pela Universidade de Montreal e professora da UNB, Ailton Barros. Vamos então começar? Pode ser, Renato, você? Doutor Marcos, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a oportunidade que o senhor trouxe para nós, não só no mundo acadêmico, mas também no mundo jurídico, um tema tão premente e tão importante como esse, né? No momento de redução da maioridade penal, onde que a gente verifica que a plena efetivação, a plena execução da medida socioeducativa é de suma importância para o adolescente, para a família e para a sociedade. Principalmente o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto. O município de Itabuna está muito de parabéns também, porque disponibiliza um CREAS especializado em medida socioeducativa. Como a gente sabe que a grande maioria dos municípios é um CREAS amplo, geral, onde que existe mistura o assunto de violência doméstica, vulnerabilidade, a questão do idoso, então tem um CREAS específico, né?
E um dado da pesquisa do senhor que me chamou a atenção é justamente no aspecto qualitativo. O senhor demonstra para nós que realmente no cumprimento da medida socioeducativa, lá no CREAS, lá e tudo de medidas lá, existe duas questões, a questão da escola, né, e a falta ou então a pequena interface que a educação faz com a medida socioeducativa e também os adolescentes, quando eles saem do cumprimento da medida de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, eles requerem o trabalho, né? Existe essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Gostaria que o senhor abordasse para nós esses dois aspectos, a educação e o trabalho. Realmente, lá em Itabuna, nós temos realmente um CREAS só para a execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Os profissionais foram capacitados somente para essa finalidade. É por isso realmente que funciona de forma satisfatória. Realmente, um dos grandes problemas que nós temos, que nós verificamos na pesquisa, é a questão da baixa escolaridade do adolescente em conflito com a lei. E, normalmente, o mercado de trabalho, a profissionalização, fica muito mais difícil, porque até mesmo os estágios remunerados, ele exige um mínimo digamos assim, de educação, né, de formação educacional. E o adolescente, normalmente, o perfil do adolescente, ele passa a ser até um analfabeto funcional. Você interroga ele, procura saber o grau de instrução. Ele fala 5ª série. Aí você pergunta, sabe ler e escrever? Não, senhor. Só sei assinar meu nome. Então, isso aí cria uma dificuldade. E o que acontece, às vezes, é que os cursos oferecidos são cursos que não dão a ele a condição de sair daquela situação de dificuldade, né? Porque, normalmente, são profissões ligadas, digamos assim, de pouca remuneração, de poucas possibilidades de fazer com que ele mude o contexto social dele. Essa é uma dificuldade. E isso, inclusive, eu tenho tentado socializar a minha dissertação para que gestores públicos possam entender essa problemática e criar mecanismos que mude esse contexto, né? Essas dificuldades, porque realmente o adolescente ele fica numa situação de extrema vulnerabilidade, porque o acesso à educação é fundamental. E se ele não tiver essa condição mínima, fica muito difícil ele mudar o status quo dele, né? Ele vai continuar na mesma situação dos pais dele, que também não teve um nível superior, não chegou até a universidade ou até um ensino médio, né? E aí é uma dificuldade, é um problema. Isso realmente nós verificamos na nossa pesquisa. Eu gostaria também de fazer referência ao mesmo tema, né, que o doutor Renato, porque eu penso que a dissertação ela traz uma questão fundamental. E é uma questão sobre a qual a sociedade brasileira não quer se pronunciar. É o abandono da educação pública e a falta de perspectivas para os crianças, adolescentes e jovens que dependem de uma escola pública, ou seja, que dependem de um daqueles direitos que compõem o SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos. Eles dependem de outros, né? Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, temos a educação, que vai ser a política mais importante, é o que traz à tona o estudo do nosso caro Bandeira, né? E nós temos também o Poder Judiciário junto com o Ministério Público, né? E vamos ter o SINASE, que vai ter essas políticas gravitando no centro, e obviamente que nós temos também o SUAS, né? Que é o Sistema de Assistência Social, que está implementando essas medidas como uma experiência maravilhosa, como ele demonstrou. Então, assim, eu queria saber como que o professor Bandeira, como juiz titular de Direito da Infância e da Juventude, ele vê a questão da educação e do abandono da educação pública no Brasil, conforme demonstra a sua dissertação. Professora Ailton, agradeço pela pergunta, a pergunta é realmente bastante oportuna, e quando hoje a gente debate, né, a questão da redução da maioridade penal no Brasil, que a gente sabe que é um discurso, digamos assim, que
ele não tem sustentação, porque o nosso sistema penal brasileiro está falido, né? E esse discurso, na verdade, é um discurso da criminalização da pobreza, a permanência do status quo, né, que está aí. O Brasil hoje tem mais de 600 mil presos, a maioria pessoas pobres, sem educação, né, quer dizer, sem escolaridade. De forma que essa sua pergunta, ela me remete a todas essas reflexões, né? Inclusive, no que tange ao nosso trabalho, a gente pode dizer que ele é o pilar. O sistema de educação dentro do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é o pilar, né? A gente faz uma intervenção, né, a Vara da Infância, eu crio as medidas de valores pautados na educação. Nós entendemos que somente através da educação é que se pode retirar esse adolescente da situação de vulnerabilidade em que ele se encontra. O educador Antônio Carlos Gomes da Costa, ele fala da pedagogia da presença e ele diz, né, que essa situação do adolescente em conflito com a lei é uma situação que ele chama de moratória, porque o adolescente não é nem criança, nem tampouco adulto. E a questão não é você olhar o adolescente como um sujeito incapaz, né, que não tem informação. Não, ele tem informação. Mas o que justifica exatamente a tutela especial do Estado é a condição dele de pessoa em desenvolvimento, cujos processos cognitivos, emocionais ainda não foram devidamente estruturados. Então, assim, nós entendemos que a resposta meramente punitiva, ela é insuficiente. É por isso que nós entendemos que essa resposta tem que vir através de uma retaguarda interdisciplinar, com vários profissionais, com vários olhares, o olhar do psicólogo, da assistente social, né, o olhar do educador, né? Então, foi nessa perspectiva que nós concluímos nosso trabalho. E entendendo assim que a implementação de políticas públicas, a priorização das medidas em meio aberto, da aplicação das medidas em meio aberto, é uma grande alternativa. Em outras palavras, eu acho que a alternativa não está na redução da maioridade penal. A alternativa está no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser aprimorado, deve ser ajustado, né? E não é esse diploma de impunidade que fala aí. Ele, na verdade, ele está voltado para a responsabilização do adolescente. Como o próprio educador Antônio Carlos disse, a partir do momento que você nega ao adolescente o dever que ele tem de ser responsável pelos seus atos, você está negando a ele a condição de cidadão, de sujeito de direito, né, que ele é hoje. Adolescente, sujeito de direitos fundamentais, né? E, nesse sentido, a dissertação é muito clara no sentido de que o adolescente infrator, ele não nasce infrator. Por circunstância, ele cometeu um ato infracional. E a partir desse momento, o Estado tem que ter toda uma estrutura voltada para, vamos dizer assim, retirar esse adolescente dessa dificuldade, criando alternativas. E a grande alternativa é a educação em valores, para que ele seja realmente um cidadão, para que ele realmente seja inserido no sistema de garantia de direito. Marcos, infelizmente, o nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço a presença de vocês, o tema é muito interessante, dava para a gente bater papo aqui um tempão. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade, né, de socializar essa dissertação de mestrado. Agradeço muito e agradeço também a presença aqui dos ilustres debatedores. Obrigada, doutora Ailton. Eu que agradeço a gentileza do convite, né, e a ótima oportunidade para aprender mais sobre a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu espero que, de fato, a educação como política pública seja levada a sério no Brasil, porque não existe caminho sem investimento na educação, e é isso que esse trabalho mostra com absoluta maestria. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Renata. Eu agradeço a oportunidade, está de parabéns, Marcos, e muito obrigado, então, Mariana.
Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, basta acessar o endereço que você vai ver aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.